Dentro do disjuntor, existem algumas características muito específicas da placa dele que você tem que entender. A primeira dessas características é a sua tensão nominal. Normalmente essa tensão nominal é a classe de tensão desse equipamento. Ele vem normalmente 17,5 kV, 24 kV, então eu vou aplicar um disjuntor em 13,8 kV. Eu vou achar normalmente 13,8 na placa do disjuntor? Não. Eu vou achar a classe de tensão dele, eu vou achar 17,5 kV, normalmente quando eu estiver dimensionando esse equipamento. E lógico, né, pessoal, o nível de tensão do disjuntor vai interferir diretamente no tamanho desse equipamento. E claro, que eu estou tratando de equipamento de mesma tecnologia. Se eu estou tratando de equipamento de mesma tecnologia, se eu estou aumentando o nível de tensão, naturalmente eu estou aumentando necessariamente o tamanho desse disjuntor, a distância entre polos e por aí vai do equipamento. Outro parâmetro que a gente vai ter na placa desse disjuntor é a sua capacidade de interrupção, né, que é a corrente que esse disjuntor vai conseguir interromper desde a abertura dos contatos desse disjuntor até a completa extinção do arco nesse equipamento, porque o disjuntor, o sistema elétrico, ele vai ter uma inércia natural de corrente e quando eu fizer a abertura desse disjuntor através de um trip do relé, uma abertura que vem do relé de proteção, eu vou eliminar essa corrente, mas essa corrente, quando eu faço a separação dos contatos, não necessariamente ela interrompe. Existe ainda ali arco nesse meio e, claro, o disjuntor, a tecnologia dele é que para essa extinção de arco seja feita o mais rápido possível, porém ela não é instantânea, então eu ainda tem corrente no circuito. Essa capacidade de interrupção vai do momento de início da abertura do contato até a completa extinção do arco, que é essa capacidade de interrupção do equipamento. Tem um detalhe que é muito comum você ver esse parâmetro em kA, mas é muito comum também você ver esse parâmetro em potência, em MVA. Nos disjuntores Siemens, pessoal, é comum vir só em kA ou vem em MVA também? A informação do disjuntor Siemens vem em kA, tá? Sempre em kA, né? Sempre em kA. Ok, bacana. Ok, outro ponto muito interessante é o nível de isolamento nominal e o nível básico de impulso do disjuntor. Eu estava até conversando com o Anderson aqui, que é a tensão, a frequência industrial do equipamento, que é 28 kV, que antes, né, o ensaio era 1 minuto, né, Anderson, que a gente estava discutindo, e agora esse ensaio é com 1 segundo, não é isso? Correto, a norma teve algumas alterações aí em meados de 2019, né, então mudou algumas características, que saiu de 1 minuto para o ensaio, para 1 segundo, só que ainda no mercado o pessoal pede ainda esse 1 minuto conforme as normas antigas. Então, o nível de isolamento básico é um conjunto de informações, que é a tensão, a frequência industrial e o nível básico de impulso do equipamento, que são feitos ensaios de tipo para verificar se o equipamento está adequado ou não. Outro ponto que você vai ter no disjuntor é a sua capacidade de corrente nominal, que é a corrente que ele vai suportar continuamente no seu circuito e ele vai conseguir também, claro, interromper, considerando que a capacidade de interrupção dela sempre vai ser maior. E a gente tem também um outro parâmetro que é a duração nominal admissível de falta. O que é isso? Isso daqui é o tempo que o disjuntor vai aguentar aquela capacidade de interrupção, é o tempo máximo que ele vai aguentar aquela corrente de capacidade de interrupção para a qual ele foi projetado sem sofrer maiores danos no equipamento. Você já teve algum problema do disjuntor travado, Anderson? Em uma condição que prejudicou ele? De abertura no momento de arco, sim, por exemplo? Não, a gente não tem esse tipo de problema, desde que o disjuntor esteja dimensionado para aquela carga que ele vai estar sendo aplicada, então não tem esse tipo de interferência. Mas, por às vezes, algum erro do cliente de manter um fechamento contínuo, de má operação do cliente? O que muito pode acontecer é o seguinte, todo o estudo do sistema está dizendo que todo o arco ou o curto-circuito vai durar no máximo aí 1 segundo, 3 segundos, né? E ele pede lá para 0,3 segundos um disjuntor. Então o sistema dele vai ficar com o curto-circuito por 3 segundos, até que com todas as redundâncias, todo o sistema permita que abra e o disjuntor nosso vai estar sempre sendo o elo mais fraco do sistema, porque ele foi dimensionado para 0,3 segundos e o sistema está calculado para 3 segundos. Ok, então por um erro do cliente mesmo, de manter aquela corrente inadequada, né? Correto. E aí, quando danifica essa ampola, ela é substituição direta. Isso, deixa eu deixar bem claro. A ampola, ela, por exemplo, um ensaio, a ampola de 3 segundos, ela foi dimensionada para um curto de 3 segundos. Teve um curto de 3 segundos, a ampola precisa ser substituída? Não. Se esse curto não passou desses 3 segundos, vida que segue, reseta o sistema, energiza novamente, a ampola está apta a trabalhar novamente. Este curto passou de 3 segundos. Aí você tem que entrar numa linha de gráficos para você ver o tanto que esse curto ficou, o quanto que pode ter danificado. Então, é recomendado que envie esse disjuntor para a fábrica para a gente poder fazer os ensaios de rotina e fazer todo o check-up dele novamente. Ok, então, gente, esses são
alguns dados de placa básicos que a gente vai ter e, como eu te falei, em falta, né, esse é o tempo nominal dele, que ele vai suportar aquela capacidade de interrupção.